Veja o que aconteceu na CNN. Deputada Bia Kicis dá aula em debate com Taliria Petroni e desmascara a absolista. O Congresso tem essa qualidade de baixo nível, como diz o presidente? Olha, o presidente Lula está refletindo um sentimento popular e, infelizmente, refletindo o que o Congresso tem expressado no último período. Quando a gente viu, pelo menos no Rio de Janeiro, mais de 100 mil pessoas que foram às ruas contra a PEC da blindagem, contra o projeto da anistia, era o povo dizendo qual Congresso o povo queria. E, infelizmente, se o povo não tivesse se mobilizado, o absurdo da PEC da blindagem, que para quem está nos ouvindo significa dizer que qualquer processo só pode ser aberto, qualquer parlamentar só pode ser processado criminalmente com autorização do Congresso Nacional, teria avançado. Teria avançado o projeto da anistia, que está quase engavetado, para dizer que golpista pode ser perdoado num Brasil que teve mais de uma ditadura, que infelizmente anistiou lá atrás aqueles homens de farda que por isso se acharam no direito de mais uma vez tentar dar um golpe de Estado no país. Então, quando o presidente Lula diz que esse é o pior Congresso da história, infelizmente ele está certo. A gente vê uma tentativa de uma extrema-direita pegar o celular, fazer falas violentas, discursos de ódio, para jogar para a galera, enquanto o Brasil precisa de políticas públicas para enfrentar a fome, precisa de políticas públicas para garantir o direito ao emprego, à moradia, direito dos trabalhadores de aplicativo, dignidade no trabalho como fim da escala 6x1. E eu tenho muito orgulho de fazer parte de um processo de reconstrução do nosso país. O último governo deixou o Brasil com 33 milhões de famintos, com metade da população vivendo com algum grau de insegurança alimentar. Foi no último governo que boa parte da população achou que poderia ser armada, ele ao lado de crianças anunciando que a arma era a solução. Foi no último governo que a gente viveu a maior crise sanitária que as gerações vivas experimentaram. E a resposta foi o quê? Cloroquina, não vacina. O Brasil teve um dos maiores números de morte por Covid. Então, eu tenho orgulho de estar reconstruindo junto ao presidente Lula o nosso país. Desde a gente reconstruir ministérios como o Ministério da Cultura, o Ministério da Igualdade Racial, como também tirar o Brasil do mapa da fome, como o nosso presidente Lula fez finalmente, como a construção de vários institutos federais, como o anúncio de um programa importantíssimo como Mais Professores, que eu estive hoje ao lado do presidente Lula no meu Rio de Janeiro. O que está colocado é uma necessidade da gente olhar para o Congresso e afirmar o que o povo precisa. E o povo precisa de emprego, e finalmente nós estamos com uma das menores taxas de desemprego da história, apesar do Congresso, apesar de um Congresso que infelizmente não tem agido em defesa do povo brasileiro. Como eu disse, saímos do mapa da fome, mas não, o Congresso queria votar blindagem e anistia, encampado, agendas encampadas pela extrema-direita. A extrema-direita não queria que avançasse a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. E mais, dizia, olha, podemos até avançar com a isenção para quem ganha até 5 mil reais, mas não vamos deixar os 140 mil mais ricos do Brasil pagarem a conta, porque acredita na farsa de que não há desigualdade de renda no nosso país. Então, está correto o presidente Lula, e com a pressão popular, eu tenho certeza que a gente vai, na próxima eleição, mudar a cara do Congresso Nacional. Deputada Bia Kicis, o tempo com a senhora. Pergunto, o Congresso tem essa qualidade de baixo nível, como diz o presidente da República? Bem-vinda. Muito obrigada, boa noite, Juliana, boa noite, Taliria, boa noite a todos que nos ouvem. Eu, inclusive, estou aqui no plenário, estamos votando um processo importantíssimo, que é a defesa da Constituição, a defesa das prerrogativas de parlamentares que têm sido violadas insistentemente. Eu lamento profundamente se o presidente da República fale algo como isso, atacando um outro poder dessa forma, e lamento mais ainda ver uma colega parlamentar defender isso. Eu quero dizer que o parlamento ele é um reflexo da população.
O parlamento é o único local, é o único poder em que toda a sociedade se vê representada. Aqui tem parlamentares que representam a direita, tem parlamentares que representam o centro, a esquerda, a extremíssima, a extrema esquerda, que ninguém nunca fala da extrema esquerda. A direita é sempre chamada de extrema direita e a esquerda é sempre de esquerda, como se não fosse a extrema esquerda. Então, aqui a realidade é que nós somos um reflexo da população. Se precisa melhorar a qualidade do Congresso, é porque precisa realmente dar mais educação para o povo, que as nossas crianças na escola aprendam matemática, português, não a ser doutrinadas, não aprender ideologia de gênero, que menina não nasce menina, menino não nasce menino. Essa coisa também da impunidade que a gente, da direita, luta tanto para que não haja impunidade no país. A gente quer equiparar, por exemplo, essas organizações criminosas a grupos terroristas, para que possam ser mais duramente punidos. A esquerda é sempre contrária, sempre passando a mão na cabeça de bandido. Mas mesmo assim, eu jamais diria que é o pior Congresso da história. Porque, veja, a gente já teve um Congresso em que existiu o mensalão, o trolão, que foram escândalos, os piores escândalos que já existiram, mandados por quem? Pelo PT. A gente teve o Lula, que foi deputado constituinte. A gente, e olha, realmente esse deputado constituinte votou a favor da anistia. Votou que, inclusive, grupos armados, civis e militares deveriam ter anistia. E agora, os seus parlamentares aqui, alinhados a esse líder que é amigo de terrorista, de ditador, são contrários à anistia. Vem colocar aqui, a deputada falou como se a anistia fosse uma pauta ruim. Anistia é uma pauta para quem tem coração e para quem tem consciência e quem conhece a história. Já houve várias anistias no Brasil e terroristas, homicidas, sequestradores, gente que explodia caixa eletrônica, todos eles foram anistiados. Não foram só os militares, como a deputada falou, não. Bandidos da pior espécie foram anistiados e muitos deles hoje são deputados. Também por isso eu vou dizer que esse é o pior parlamento da história. Afinal de contas, nós já tivemos José Genuíno, presidente do PT, que era deputado, foi preso por corrupção. Nós tivemos José Dirceu, deputado do PT, preso por corrupção. Então, sempre a gente vai ter aquelas pessoas que fazem com o Congresso, tem pessoas problemáticas. Mas a gente tem muitos bons deputados também. Deputada Talíria, essa fala do presidente Lula pode aumentar uma tensão entre executivo e legislativo? Olha, primeiro, com todo respeito, eu queria dizer para a deputada Bia que bandido da pior espécie é Jair Bolsonaro. Que bandidos da pior espécie são aqueles militares que, usando a sua farda, ousaram tentar dar um golpe de Estado no nosso país. E Bolsonaro, ele não foi só acusado, ele foi condenado. Condenado por ser um líder de uma organização criminosa. Uma organização criminosa que tentou abolir de forma violenta o Estado democrático de direito. Eu estou falando, deputada Bia, de um plano que tinha até nome, Punhal Verde e Amarelo, para matar o presidente da República, para matar o ministro do Supremo, para matar o vice-presidente da República. Ou isso não existiu? Isso é invenção de mãos mágicas da Polícia Federal, mãos mágicas da PGR, mãos mágicas do Supremo, que tiraram da cabeça a existência de um plano. O que aconteceu no 8 de janeiro, estimulado por deputados do seu campo político e pelo ex-presidente da República, o horror que a gente viu, eu estava, deputada Bia, barriguda em casa. Meu filho nasceu no dia 9 de janeiro. E no dia 8 de janeiro eu assistia, quase parindo,